Olá! O vídeo de hoje é sobre o conto O Fim. Bom, esse é mais um vídeo do projeto Lendo Ficções e hoje a gente vai analisar o conto O Fim. O conto O Fim é bem curtinho, ele tem só 4 páginas, mas ele pode parecer um pouco obscuro para quem não conhece a literatura argentina, porque esse conto vai fazer um diálogo bastante profundo com esse livro aqui, o Martín Fierro, do José Hernández, que é um poema, é um longo poema, como um poema épico, sobre um gaúcho, tá? Eu vou começar falando do conto para depois falar do Martín Fierro. Esse conto, então, ele vai narrar um duelo entre um gaúcho e um negro cantor. E esse de duelo, ele é assistido por um homem que tá acamado, porque ele teve uma espécie de derrame e ficou com o lado direito do corpo imobilizado. Então, esse homem se chama Recabarren, ele é o dono de um armazém, ele tá na cama, ouvindo uma música que está sendo tocada, então, por esse negro, que, se eu não me engano, se chama Moreno. Em algum momento aqui, o gaúcho, que é o Martín Fierro, vai se referir a ele como Moreno. E ele vê a cena pela janela. O Recabarren, depois desse acidente, em que ele fica com metade do corpo paralisado, ele perde a fala. E então ele assiste esse encontro, né, desse negro que estava lá parado no armazém tocando violão, com esse forasteiro que vem chegando de longe, vem se aproximando, até que eles começam a conversar. Uma conversa assim meio western. E por fim, duelam. E o Recabarren tem uma visão, quase como se fosse um quadro, né, uma visão da janela, mas ele não pode interferir. O foco, não o foco narrativo, mas assim, a gente vê a cena de 2 ângulos, né? Um ângulo do narrador onisciente e um ângulo do Recabarren, cuja imobilidade acaba meio que servindo de contraste pro duelo que vai acontecer. O que acontece é o seguinte: num determinado momento aqui do conto, né, o Recabarren tá lá deitado. O conto ele começa com uma coisa muito interessante, porque ele começa dizendo assim: Recabarren, deitado, entreabriu os olhos e viu o forro oblíquo de junco. Do outro cômodo chegava o rasqueado de um violão, uma espécie de pobríssimo labirinto que se enredava e desatava infinitamente. Isso não tá aqui, por acaso, é uma daquelas pistas borgianas. Mas aí então acontece que o Recabarren tá lá, imóvel, ele fala então desse negro tocador que tá ali tocando. E esse conto tem uma coisa interessante, porque a música do negro, ela vai tocando durante o conto quase todo, né? Ela só para pro duelo. E existe uma passagem do tempo muito marcada também. Ele vai falando aqui da luz, do sol, do crepúsculo, né? É bem interessante isso. Embora esse é um conto que fale um pouco sobre atos que se repetem no tempo, né? E aí o que acontece? Tem um momento aqui que o Borges diz assim, ainda muito, o narrador, né, no início do conto: habituado a viver no presente como os animais, agora olhava para o céu e pensava que o círculo vermelho ao redor da lua era sinal de chuva. O Recabarren, ele tem uma metade do corpo então viva, que contempla a natureza, que observa a cena, e uma outra metade morta, vamos dizer assim, que não se move, que não pode falar. E o Recabarren parece ser uma metáfora do tempo, que é uma questão aqui, uma questão que está sempre no Borges, tá nesse conto também. Como se o Recabarren tivesse, quando ele diz aqui que o Recabarren está habituado a viver no presente como os animais, é porque assim, a vida dos animais, ela é aquela repetição, né? Os animais, eles não têm noção muito de passado nem de futuro, eles não têm essa noção. E o Recabarren, como tá preso na cama, ele tem uma vida assim também, uma vida de repetição, que é essa vida que observa, e a outra que é finita,
né? Então é como se no Recabarren estivessem simbolizados na sua parte morta a finitude do homem, aquela parte que acaba, e nessa parte que está fadada à repetição cotidiana, a eternidade, né? O Borges trabalha muito essa ideia de que atos que se repetem no tempo são eternos ou que são o mesmo, né? Então o Recabarren está ali como um símbolo. Bom, depois o Recabarren toca uma sineta, chega o filho dele e um menino com traços de índio. Ele pergunta se tem alguém no armazém, o menino diz que não tem ninguém, porque eles não estão contando o Moreno como alguém importante, porque esse Moreno tá lá há muito tempo, né? E aí o Borges diz assim sobre esse homem: o tocador era um preto que havia aparecido uma noite com pretensões a cantor e provocara outro forasteiro para um longo desafio de improviso. Vencido, continuava frequentando a venda como se esperasse alguém. Aí é interessante, então, talvez a gente passar aqui pro Martim Fierro. Esse é um poema sobre um gaúcho dos Pampas e é um texto muito tradicional para os argentinos, né? Se tornou assim o grande símbolo do argentino, né? Do homem argentino. E esse gaúcho, ele é obrigado a servir no exército. De uma certa forma perde a sua liberdade, só que ele acaba desertando. E depois de desertar, ele tenta voltar para sua casa, descobre que a sua família sumiu, que a sua casa foi destruída. Ele vira um errante, acaba virando um matador, acaba sendo perseguido pela polícia. Enfim, ele tem uma vida errante, vamos dizer assim. E esse poema, ele é o primeiro texto que foi narrado todo na linguagem oral dos gaúchos, né? Ou seja, como os gaúchos falavam. E aí o que acontece? Essa cena aqui do duelo com o Moreno, ela está aqui no Martim Fierro. Esse Moreno existe, ele está aqui no livro. E ele desafia o Martim Fierro, que também era um cantador. Eles fazem aqui uma espécie de música cantada, improvisada, tradicional, argentina. E o Martim Fierro, então, é desafiado por esse negro e ele acaba ganhando, né? O Martim Fierro acaba ganhando esse duelo. Então aqui uma menção a esse duelo, né? O Moreno, então, perdeu o duelo que acontece num armazém, como aqui no Martim Fierro. E a gente vê aqui então que o Moreno fica esperando uma espécie de revanche aqui. Ele fica ali sempre tocando ali naquele armazém, esperando, como se ele esperasse aqui, como se esperasse alguém, né? Então a gente depois vai acabar descobrindo que ele tá esperando uma espécie de revanche, né? Mas aqui então primeiro tá falando desse duelo verbal, o duelo que acontece na música. Bom, depois o Recabarren na cama vai percebendo que vem chegando alguém num cavalo bem de longe, é difícil de distinguir, aquele vulto, ele vai se aproximando, vai se aproximando, vai se aproximando, até que ele sai, ele desce do cavalo e começa a ter uma conversa com o Moreno, tá? E aí, como esse conto é muito pequenininho, eu vou ler a conversa. Então eles vão dizer assim: sem erguer os olhos do instrumento em que parecia procurar alguma coisa, o preto disse com doçura: eu bem sabia que podia contar com o senhor. E o outro, com voz áspera, retrucou: e eu com você, Moreno, eu o fiz esperar uma porção de dias, mas aqui estou. Houve um silêncio. Por fim, o preto respondeu: estou ficando acostumado a esperar. Esperei 7 anos. O outro explicou sem pressa: passei mais de 7 anos sem ver meus filhos. Encontrei com eles aquele dia e não quis me mostrar como homem que anda por aí dando punhaladas. Já estou sabendo, disse o preto. Espero que tenham ficado com saúde. O forasteiro que tinha sentado no balcão riu com vontade, pediu uma cachaça e provou sem terminá-la. Dei bons conselhos para eles, declarou, que nunca são demais e não custam nada. Disse, entre outras coisas, que o homem não deve derramar sangue do homem. Essa é uma passagem que está aqui no Martim Fierro, tá? O Borges está, de uma certa forma, recontando Martim Fierro. Um lento acorde precedeu a resposta do preto. Faz bem, assim não vão parecer com a gente. Pelo menos não comigo, disse o forasteiro, e acrescentou como se pensasse em voz alta: meu destino quis que eu matasse, e agora, outra vez, me põe a faca na mão.
O preto, como se não ouvisse, observou. No outono, os dias vão ficando mais curtos. Começa aqui mais uma observação sobre o tempo no conto. A luz que sobra me basta, replicou o outro, pondo-se de pé. Tomou posição diante do preto e disse-lhe como que cansado: deixe em paz o violão, que hoje espera outra espécie de desafio. E aqui o Borges vai, então, subverter a história do Martin Fierro, né? Já vou terminar o diálogo, já vou dizer por quê. Os dois encaminharam-se para a porta, o preto ao sair murmurou: eu vou me dar tão mal neste, talvez, como no primeiro, porque no primeiro, que foi o desafio verbal, ele perdeu. O outro contrapôs com seriedade: no primeiro você não se deu mal, o que aconteceu é que você andava com vontade de chegar até o segundo. Afastaram-se um tanto das casas, caminhando lado a lado. Qualquer lugar da planície era igual a outro, e a lua resplandecia. De repente se olharam, pararam e o forasteiro tirou as esporas. Já estavam com o poncho no antebraço quando o preto disse: quero lhe pedir uma coisa antes que a gente se embole, que nesse encontro o senhor ponha toda a sua coragem e toda a sua esperteza, como naquele outro de 7 anos atrás, quando matou meu irmão. Essa é uma menção ao canto 7 do Martin Fierro, que aqui tem, esse livro é dividido em duas partes, ele tem o Martin Fierro e a volta do Martin Fierro, então é o conto 7 da primeira parte, onde o Martin Fierro tem um desafio de faca com um negro, e ele mata esse negro, que por acaso é o irmão do Moreno, né? Então o Borges vai ele cria essa história, onde o Moreno vai vingar a morte do irmão. Isso não está no Martin Fierro, então o conto se chama O Fim, de uma certa forma, porque Borges vai mudar o fim da história. Ele vai criar um novo fim para esse poema, um fim para além do poema, né? Como se para depois do final do poema de fato, né? Então, a parte onde o poema termina não tem esse desafio. É como se o Borges criasse uma continuidade, vamos dizer assim, então um novo final. Bom, então eles duelam. E o Moreno acaba matando Martin Fierro. E aí algumas leituras podem ser feitas. Eu vou ler o fim do conto para a gente poder discutir melhor. Ele vai dizer assim: imóvel, o preto parecia vigiar sua custosa agonia, a agonia do Martin Fierro. Limpou o facão ensanguentado no pasto e voltou para as casas com lentidão, sem olhar para trás. Isso é muito curioso porque essa é uma passagem que está escrita quase do mesmo modo aqui no Martin Fierro. No canto 7, ele vai dizer assim: limpié el facón en los pastos, desaté mi redomón, né, meu cavalo, montei despacio e salí al tranco pa el cañadón. Ou seja, mais ou menos a mesma coisa. Ele limpou o facão no mato, né, desatou o cavalo e foi embora sem olhar para trás. Meio que aconteceu aqui com o Moreno. Cumprida sua tarefa de justiceiro, era agora ninguém. Lembrem daquele clássico do Borges, né? Que alguém é ninguém, ninguém é alguém e alguém é todo mundo, enfim. Melhor dizendo, era o outro. Que outro? Martin Fierro. Não tinha destino sobre a terra e mataram um homem. Então, o que aconteceu aqui? Eles duelaram, houve um novo duelo, não, o primeiro duelo um duelo verbal, o segundo duelo um duelo físico. E Martin Fierro perde. E o Moreno troca de lugar com Martin Fierro. Porque se Martin Fierro era esse homem perseguido, né, pelas suas mortes, e aí volta a questão do início do conto, onde ele diz que essa é uma história, uma espécie de pobríssimo labirinto que se enredava e desatava infinitamente. O labirinto do Martin Fierro é esse labirinto da perseguição, como ele não tem liberdade, ele está sempre sendo perseguido pelas mortes que ele vai causando, pelos assassinatos. No fim aqui, quando, melhor dizendo, era outro, né, o Moreno troca de lugar com o Martin Fierro, o Moreno assume esse lugar, então agora ele vai ser o assassino procurado, né? E isso é uma coisa interessante para pensar no Borges, nessa questão da repetição dos atos que ele vem falando ao longo de vários contos, né? Que parece que o homem morre, mas não o seu destino, né? E o destino do Martin Fierro é perpetuado quando é transferido
para o Moreno, né? Então, o Moreno assume esse papel de perseguido do Martim Fierro. Então, a gente pode reinterpretar o título do conto de algumas maneiras. O fim pode ser o fim de Martim Fierro, que não morreu aqui, né, do personagem, mas que vai morrer no conto do Borges. Então, o fim como a morte do Martim Fierro. O fim pode ser um novo fim do poema Martim Fierro, né? Então, um novo fim que Borges está criando para essa história. E aí é interessante pensar que, de uma certa forma, Borges está duelando com José Hernández aqui, né? De uma certa forma, literariamente, está duelando com José Hernández. E isso pode até ganhar novos significados se a gente pensar que tanto José Hernández como Borges são considerados os grandes símbolos da identidade argentina, né? São os grandes escritores argentinos, né? Então, até nisso, poderia dizer que estão duelando, né? O fim pode ser o fim do desafio, né? Então, você tem o primeiro desafio verbal, e a retomada do desafio que termina com a morte, né? Agora eles não têm como duelar. E fim, aqui também pode ter um outro significado que não o de término, mas o de finalidade, né? E aí a gente pode pensar no conto como um conto sobre o destino, um homem marcado para fazer aquilo, né? Então você vê que o negro fica à espera do Martim Fierro, ele tem esse destino que é duelar com o Martim Fierro, que é assumir o destino do Martim Fierro, inclusive, né? Trocar de lugar com ele. E é muito interessante porque no canto 30, da volta do Martim Fierro, que é o segundo livro, tem uma passagem muito marcante exatamente sobre destino, onde ele vai dizer assim: yo no sé lo que vendrá, tampoco soy adivino, pero firme mi camino hacia el fin he de seguir. Todos têm que cumprir com a lei de seu destino, né? Que traduzindo não sei o que virá, tampouco sou adivinho, mas firme no meu caminho até o fim hei de seguir. Todos têm que cumprir com a lei o seu destino, né? Então aqui também o fim ganha esse peso de destino, né? E é curioso porque essa passagem do destino está no canto do Martim Fierro do duelo musical, né? Exatamente quando o Martim Fierro está duelando com o Moreno, é que Martim Fierro diz essa frase, né? Essa frase sobre destino. Então é interessante que Borges faz essa releitura do clássico argentino, né? Esse livro é de 1876, um livro do século XIX, e faz essa brincadeira com o duelo, faz essa discussão sobre destino e sobre tempo, sobre repetição, né? A repetição de atos no tempo. Para encerrar, tem uma curiosidade a respeito do Recabarren, né? Que quando esse conto Fim, ele faz parte da segunda parte do Ficções, que se chama Artifícios. E tem um prólogozinho antes desse Artifícios, onde o Borges vai dizer, ele vai dizer assim: afora o personagem Recabarren, cuja imobilidade e passividade servem de contraste, nada ou quase nada é invenção minha no decurso breve do último. Tudo que há nele está implícito num livro famoso e fui o primeiro a desentranhá-lo, ou pelo menos a declará-lo. O que acontece é o seguinte, ele diz que a única coisa que ele inventou nesse conto foi o Recabarren, né? Só que o Recabarren, ele se parece muito com um personagem aqui do Martim Fierro que se chama Viscacha. E o Viscacha também é paraplégico, o Viscacha também tem um filho pequeno que ele chama com o auxílio de uma sineta, né? Então, assim, bem inventado mais ou menos, né? Então, assim, Borges faz esse diálogo aí com esse clássico argentino, tá? Bom, eu imagino que quem não conhecesse o Martim Fierro não tenha entendido muito bem. Não sei se quem leu foi pesquisar para saber do que se tratava, mas eu espero ter conseguido explicar um pouquinho aí as relações
entre esses dois textos, tá? É isso, então estamos quase no fim do projeto. Faltam só 2 contos, que são A Seita da Fênix e O Sul. Vamos torcer, será que eu consigo terminar agora em 2016? E me digam o que vocês acharam do conto. Esse não é, acho que, um dos contos mais famosos, mais populares do Borges, pelo menos não entre leitores brasileiros. Mas eu espero então ter clareado aí, esclarecido um pouquinho a relação com o Martim Fierro, que é um poema muito bom, tá, gente? Eu recomendo pra quem quiser. Essa minha edição eu comprei em Buenos Aires, ela é toda ilustrada. E ela tem a apresentação do Jorge Luiz Borges, né? O prólogo é dele mesmo. É isso então, até a próxima. Beijos.